Está no ar o programa Diagnóstico. Nesta semana, os médicos do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães, o OSPAN, em Serra Talhada, denunciaram ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco uma situação de caos na unidade de saúde. Em entrevista ao programa Diagnóstico, o diretor regional do sindicato, Antônio Rodrigues, relatou as dificuldades enfrentadas diariamente, não só pela equipe médica, mas também por enfermeiros e técnicos. Confira agora. Alô, meus amigos do programa Diagnóstico, é um prazer estar de volta com vocês. Hoje nós temos um programa especial com o médico, ortopedista e diretor do CIMEP na região de Serra Talhada, Dr. Antônio Rodrigues. Dr. Antônio, é um prazer tê-lo conosco. Como é que está a Serra Talhada? Prazer é todo meu estar com todos vocês, com os colegas que nos ouvem e nos prestigiam. Serra Talhada está muito bem, graças a Deus, quente como sempre, e nós viemos aqui para mostrar como trabalhamos e como sofremos naquela região. O Hospital Professor Agamenon Magalhães, o OSPAN, hoje enfrenta uma série de dificuldades. Quais são essas dificuldades, doutor Antônio? As dificuldades são gerais. Se nós partirmos para o volume de atendimentos que se tem naquela região, naquele hospital, por exemplo, nós fazemos uma média de 150 atendimentos dia e com a falta enorme de profissionais. Recurso humano é o que mais nos prejudica. Veja-se você que pediatra, nós temos 5 pediatras por semana somente. Traumatologistas, nós temos 4 traumatologistas para cobrir os 7 dias da semana. Cirurgiões, 5 cirurgiões. E assim vai. A falta de profissionais é grande demais. O domingo, por exemplo, é um dia crítico onde não se tem um cirurgião naquela unidade, não se tem um traumatologista. E você há de convir comigo que na época em que vivemos, no milênio que vivemos, os grandes traumatismos acontecem a toda hora. E sem traumatologista, sem cirurgião geral, é um absurdo. A Secretaria de Saúde tem sido omissa, simplesmente isso, omissa às reivindicações do OSPAN. Em relação à questão da interferência da diretoria da GERES, no que diz a autonomia do médico, isso é um fato? Já denunciamos isso em outras oportunidades. Muitas vezes isso eu assisti e já denunciei em outras reuniões, e muitas vezes você tem que transferir um paciente e a ambulância é negada. Houve até quem dissesse, a gestão disse que não é negada, mas eu assisti e denunciei isso na hora em que aconteceu. Uma criança de 3 anos de idade com a moeda enganchada na garganta e foi solicitado. O médico transferiu e o gestor disse que depois ia avaliar para se transferir. A criança passou 2 horas esperando para que houvesse a transferência. Além disso, doutor Antônio, é verdade que as ambulâncias elas vêm superlotadas com outros pacientes? Ambulância que é para trazer um paciente, às vezes traz 4, 5. E como sobre a questão da sobrecarga de trabalho, uma das reclamações, como é que é o dia a dia do médico naquela emergência? Como eu disse a você, o volume de paciente é grande demais. E para um só profissional, um pediatra, por exemplo, doutor Carlos Alberto, que está plantão na segunda-feira comigo, me denunciava há pouco mais de um mês atrás, quando nós estávamos de plantão, que ele teve um mês de licença, 80 atendimentos dia. Isso é impossível. Isso é impossível uma boa pediatria realizada. Um pediatra só atender 80 pacientes durante o dia. É horrível isso. Não temos outros pediatras, falta pediatra. A Secretaria de Saúde, como eu disse, não tem política de interiorização, não tem interesse de suprir isso. Nós conversamos, o diretor clínico veio fazer reunião com a Secretaria de Saúde, ela não entende a realidade da região e vai empurrando com a barriga. Doutor Antônio, a cidade o hospital, OSPAN, ele atende ali a 10 municípios, né, que ficam circunvizinhos. Fora isso, também vem atendimento de outras cidades, então dificulta cada vez mais o trabalho dos médicos. As cidades vizinhas, Santa Cruz, Triunfo, Flores, Calumbi, essas cidades que fazem a 11ª GERES, elas, em geral, não têm profissional de plantão nos hospitais, nas unidades de saúde delas. São mal remunerados, trabalham 2, 3 meses, não recebem, abandonam, e isso vão ser todos transferidos para o OSPAN. E sobrecarrega o hospital que já tem a sua própria carga, da sua própria cidade, da sua própria região. E, além disso, nós recebemos pacientes da Paraíba, do Ceará, da Bahia, de muitas cidades da circunvizinhança.
e sobrecarrega ainda mais. Se você já tem uma demanda muito grande da regional, imagine você ainda abranger municípios de outras cidades. Nós estamos apresentando hoje um programa especial com o médico e diretor de base do Sindicato dos Médicos, Dr. Antônio Rodrigues, da cidade de Serra Talhada. Ele vem falar basicamente das questões e dos problemas existentes no hospital Professor Agamenon Magalhães OSPAN. O Dr. Antônio voltando a falar sobre o OSPAN. Em relação aos concursados, por que os concursados não assumem o hospital? Isso é erro da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde fez um concurso onde regionalizou. Então, o que é que ela fez? Ela fez, você faz para a 4ª região, por exemplo. E aí, essa 4ª região seria, um exemplo, Salgueiro, Petrolina, Uricuri, Serra Talhada, Arco Verde. O camarada que é de Arco Verde, e foi aprovado no concurso, para o OSPAN, ele não quer ir trabalhar no OSPAN. Ele quer ficar na cidade dele. E a maleabilidade política faz isso. Ou o cara abandona o concurso, porque o salário é desgraçado, ninguém quer sair da distância de Petrolina, por exemplo, para vir para Serra Talhada, são 350 quilômetros, para ganhar o que o Estado paga. Ele prefere ou abandonar o emprego, o concurso que fez, ou não vir, ou arranjar outra vaga por lá por perto. Então, era bom que a Secretaria de Saúde visse isso e fizesse concurso para o hospital, para aquela unidade. Aí sim, mas nós perdemos cirurgiões que eram de Petrolina, cirurgiões que eram de Bodocó, cirurgiões que eram de Uricuri, que simplesmente não assumiram os seus cargos. E ainda mais, perdemos também profissionais, cirurgião de mão cheia, como o Dr. Breno Ferraz, que foi perdido por intransigência da Secretaria de Saúde, que disse que queria priorizar o final de semana, e o Dr. Breno queria o plantão da quinta-feira, que não tem cirurgião. Mas como ela queria priorizar o final de semana, o Dr. Breno pediu demissão. Ora, como é que você quer priorizar se você não tem contingente? Então, fica difícil. Falta de recursos humanos, falta de ambulância. E no que diz respeito aos equipamentos, principalmente na sua área de ortopedia, como é que está a situação lá no OSPAN? Para traumatologia, você faz o trivial, o básico. Mas para fazer eletiva no Hospital Agamenon Magalhães, Serra Talhada, é inviável. Houve uma proposta, inclusive, da Secretaria de Saúde, para pegar quem tinha 2 vínculos e botar para fazer eletiva. E nós não aceitamos. Não aceitamos por quê? Porque não tem material, não tem instrumental, não tem condições. Você tem um intensificador de imagem? Não tem. Tem raio-x de sala? Não tem. Então quem é que vai trabalhar com falta de condições? Ninguém é besta. Ninguém vai regredir. Há 10 anos atrás, fazer uma ortopedia que evoluiu tanto para agora você regredir por exigência da Secretaria de Saúde. É preciso primeiro equipar para depois exigir. Com relação aos pacientes, como é que tem sido essa relação com os pacientes, com todas essas dificuldades? Como é que o senhor hoje vê essa relação com os pacientes? É verdade que existe assim um clima realmente ruim com os pacientes? Veja só, hoje uma situação muito crítica que eu vejo na área de ortopedia, por exemplo, é que por uma tabela miserável que o SUS paga, nós não temos interesse mais de operar pelo SUS. Tentamos com a Secretaria de Saúde uma melhoria nessa tabela, ela não quis negociar. Nós já viemos com esse movimento há mais de 2 anos, tentando melhorar a tabela, ela não melhorou. Então o que é que a gente faz? A gente atende o paciente, se é eletiva, a gente encaminha para a Secretaria de Saúde do município para que ele dê a resolutividade. Porque não nos cabe assumir o paciente de eletiva nas condições miseráveis que a Secretaria de Saúde quer. Fica difícil, o paciente está entregue à própria sorte por irresponsabilidade da gestão de saúde do Estado. Já que estamos no mês do médico, como andam os preparativos para a festa do Dia dos Médicos lá em Serra Talhada? Se Deus quiser, esse ano nós vamos fazer a festa do médico em Serra Talhada, coisa que há muito tempo não é feito, porque divisões de grupos políticos não aceitavam mais isso, e o Sindicato dos Médicos vai fazer a festa no dia 15, se Deus quiser, com toda a força, com a garra que nós temos e com o respeito que o sindicato tem pelo profissional.
Além dessa festa lá em Serra Talhada no dia 15, o Sindicato dos Médicos vai fazer uma festa no dia 29 aqui no Recife, no Clube Português, que a atração é o cantor e compositor Chico César. Dr. Antônio Rodrigues, foi um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa Diagnóstico e suas considerações finais, e agradecemos pela sua participação. Eu só gostaria de agradecer a todos vocês e fazer um apelo ao nosso governador reeleito, que agora ele botasse na Secretaria de Saúde uma pessoa da saúde, que tivesse sensibilidade na saúde, que olhasse para o interior como se deve olhar para toda a região, e não acreditasse que saúde só vai até Caruaru. E o interior, como tem voto, tem doente também. Muito obrigado, doutor Antônio Rodrigues. Foi mais uma edição do programa Diagnóstico. Chico Carlos aqui, exclusivo para a TV Movimento. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. O programa Diagnóstico fica por aqui. Acompanhe nossos outros vídeos através do portal do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Até a próxima semana.